Olá, vamos lá? Pois bem, a administração tributária, gente, estamos chegando ao fim do Código Tributário Nacional. Estamos abrindo o título 4, que trata da administração tributária, cujas normas gerais ali elencadas, que começam no artigo 194 e termina no 208, tratando da fiscalização das certidões, bem como da dívida ativa, são normas voltadas à administração tributária, no exercício da sua capacidade tributária, fiscalização e arrecadação do tributo. Pois bem, artigo 194 do Código Tributário Nacional estabelece que a legislação tributária, observado o disposto nesta lei aí, L maiúsculo, portanto, observado que está no Código Tributário Nacional, regulará em caráter geral, ou seja, para todas as espécies tributárias, ou especificamente em função da natureza do tributo a que se tratar, podendo regular diferentemente em face de uma espécie tributária que assim demande uma regulação própria, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização e da sua aplicação. Segundo o parágrafo único do 194, a legislação a que se refere este artigo aplica às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. A gente precisa lembrar que quando a gente fala em fiscalização, a fiscalização inserida na capacidade tributária da administração é o meio pelo qual a administração ela faz o quê? Exerce o seu poder de polícia fiscalizatório no que diz respeito ao cumprimento das obrigações acessórias de natureza tributária, ao fazer e não fazer, a possibilitar a arrecadação. Não é isso? E a gente já estudou isso quando a gente viu imunidade, por exemplo, bem como isenção, ou seja, todas as vezes que eu falar de renúncia, de possibilidade de renúncia tributária, isenção, imunidade, desoneração, subsídio, enfim, que em que pese o sujeito passivo não ser obrigado ao principal a pagar o tributo, como é o caso da imunidade, como é o caso da isenção, ele não está dispensado de cumprir as obrigações acessórias. Lembra disso? E por quê? Para fins, inclusive, de verificação de eventuais requisitos que ele precise preencher para poder gozar da imunidade, da isenção, da forma em que ele está sendo desonerado da tributação. E assim sendo, a gente também lembra que, e não custa lembrar, não é isso? Que nessas situações, aquele que não é obrigado inicialmente ao principal, que é pagar o tributo, pode vir a ser obrigado a pagar. O quê? Penalidade, multa, pelo descumprimento do quê? De uma obrigação acessória verificada durante a fiscalização. Certo? Por isso que o parágrafo único, ele diz, olha, as normas de fiscalização não se voltam apenas ao contribuinte, mas também aqueles que não estejam na situação de contribuinte. Comecemos pela fiscalização. O artigo 195 do Código Tributário Nacional, vá lá comigo, diz o seguinte, professor, eu não aguento mais a senhora mandando ir lá comigo, então não vou mandar, você já sabe que tem que ir. Artigo 195, para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Ou seja, a fiscalização, ela é ampla, respeitados os direitos constitucionais estabelecidos, deferidos ao indivíduo, ao cidadão. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refere. Primeira informação, a fiscalização ela é ampla nos termos do CAPT. Logicamente, respeitados os direitos individuais, fundamentais do contribuinte, que nada mais é do que um indivíduo também. Não é isso? Assim sendo, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a apreensão de documentário fiscal é lícita, mas não se pode fazê-lo após o ingresso ilícito no domicílio. Tem que se respeitar as regras constitucionais de acesso, não apenas ao domicílio, mas ao domicílio estendido, eventualmente o escritório do contribuinte. Digamos que o sujeito passivo crie resistência para apresentar os livros fiscais. O que pode a autoridade fazendária fazer? Artigo 200 do Código Tributário, isso inclusive já foi cobrado em prova de delegado, tá? As autoridades administrativas federais poderão requisitar cunho de obrigatoriedade da prestação do serviço, portanto, não está requerendo nada à autoridade policial, a autoridade administrativa está dando um comando para que a polícia lhe assista na fiscalização. Então, as autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal e, reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Portanto, para a autoridade fiscal requisitar força policial no exercício da fiscalização, não há necessidade de que o contribuinte pratique um crime ou uma contravenção penal. Basta que haja a resistência, o embaraço. Segundo a súmula 439, observe, os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal, estão no artigo 195, parágrafo único, eles são aqueles livros obrigatórios e que devem ser apresentados às autoridades fiscais enquanto fiscalizado o contribuinte. Portanto, terá a autoridade fiscal todo o acesso dos livros? Segundo o Supremo Tribunal Federal, súmula 439, estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, desde que limitado ao ponto objeto da fiscalização. Tem-se acesso a toda sorte de documento ao ponto em que fiscalizado. Não pode ficar pedindo tudo e qualquer coisa, não. Especialmente em face do sigilo empresarial. A atuação da fiscalização, ela deve respeitar o artigo 198, que traz o comando de sigilo da atividade fiscal. Diz o artigo 198, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, ou seja, podendo responder por crime, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividade. O que deve haver é o sigilo na atividade de fiscalização. Não pode a autoridade fiscal, tomando consciência, por exemplo, no ato de fiscalização que a empresa está capenga, está lá pelas tabelas, sair divulgando isso. Porque isso é divulgação de sigilo, é isso da empresa, e que pode, obviamente, prejudicá-la dentro do meio econômico, antecipando, inclusive, muitas vezes, uma quebra. Portanto, toda a atividade fiscal de sigilo,
toda atividade fiscal, ela é sigilosa, podendo o fiscal que faltar com o dever de sigilo, a autoridade fiscal, responder não apenas administrativamente, em face da administração, criminalmente, mas também civilmente, em face da própria pessoa jurídica fiscalizada e prejudicada pela divulgação das informações sigilosas, privadas, que o fiscal teve acesso durante o exercício da sua função de fiscalização. Parágrafo 1º do artigo 198. Eu tenho exceções ao sigilo da atividade fiscal, da fiscalização. Deem uma olhada lá comigo. Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no artigo 199, e o que é que fala o artigo 199? Fala em troca de informações entre os entes federativos, por meio de convênio, a gente vai ver isso já já, os seguintes casos, as seguintes situações: requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. O senhor é magistrado e requisita cunho de obrigatoriedade, então você precisa informar ao juiz, né? Porquanto se trata de uma ordem judicial a gente não questiona, em que pese está na moda, a gente cumpre. Então, a autoridade fiscal, nessa situação, ela transfere a informação para o Poder Judiciário. E aqui não tem problema nenhum, porque está excetuando o caput do artigo 198 por meio de lei. A questão é se transfere também o sigilo. Olha, seu juiz, estou te dando a informação sigilosa, saiba o senhor que o processo tem que ir ao quê? A sigilo. 2. Solicitação de autoridade administrativa, como uma coisa que muda de figura. Aqui eu já falo em solicitação, não estou falando em requisição. Solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Exemplo, o delegado está investigando, delegado de Polícia Federal, por exemplo, ou Polícia Civil, né? Vai que o crime é em face de um tributo estadual, está investigando uma determinada conduta e solicita. Ele não requisita. Se ele pedir diretamente à autoridade fazendária, ele solicita. Além de solicitar, não haver cunho de obrigatoriedade como há na primeira hipótese, é preciso que haja a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, em que esteja lotada, em que exerça suas funções a autoridade solicitante. Não basta solicitar, hoje eu vou solicitar porque eu quero para instaurar, não. Primeiro o procedimento precisa estar instaurado para aí sim a informação ser solicitada. E nada impede, obviamente, que o delegado, o Ministério Público, né, quem quer que seja, solicite, né, peça que o judiciário requisite a informação. Tenham atenção no parágrafo 2º, porque ele estabelece a regra da transferência do sigilo. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Aquele que recebe a informação, ele não está livre para divulgar a informação que gozava de sigilo fiscal. Ele recebe a informação e, nos termos do parágrafo 2º, o dever de manter essa informação. Parágrafo 3º do artigo 198.
Não é vedada. Eu também tenho uma situação que excepciona o CAPT. Não é vedada a divulgação de informações relativas a... E todas as situações aqui são voltadas à autoridade fiscal. É essa a diferença para o parágrafo 1º. Veja, 1. Representação fiscal para fins penais, ou seja, o fiscal, durante a fiscalização, se depara com indícios de autoria e materialidade delitiva e vai fazer o quê? Realizar a representação fiscal para fins penais. Lembrando da súmula vinculante 24, Supremo Tribunal Federal, que quando eu falo de crime material, eu preciso, para realizar a representação fiscal, o quê? Tenha sido lançado. Parcelamento. Precisa o quê? Que tenha saído do sistema de parcelamento, tenha sido excluído do parcelamento para poder fazer a representação. 2. Inscrições na atividade ativa da Fazenda Pública, ou seja, o fiscal tomando conhecimento de que, então, durante a fiscalização, verifiquei que deve tributo, verifiquei o descumprimento de obrigação acessória e, assim, lavrei o auto de infração e aí preciso comunicar à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal do evento para que possa haver a inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública, tanto para a cobrança do crédito tributário, bem como da multa tributária. 3. Parcelamento ou moratória. Precisa informar, inclusive, eventualmente, numa execução fiscal. O cidadão parcelou. É uma informação privada dele? É, mas precisa se comunicar. E quem faz isso é a autoridade fazendária. Então, percebam, a diferença do parágrafo 1º é porque eu tenho a situação de um estranho à fiscalização solicitando a informação. Poder Judiciário e Autoridade Administrativa. Aqui no parágrafo 3º, eu tenho situações de exceção, mas quem está prestando a informação é a própria autoridade fazendária. 4. Incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica. O artigo 198 do Código Tributário Nacional, no ano de 2024, ganhou 2 parágrafos. Parágrafos 4º e parágrafo 5º, acerca de permuta de informações. Lei complementar inseriu esses 2 dispositivos e a gente precisa dar uma olhada porque nós sabemos que se tem norma nova, tem muita chance de estar na prova. Pois bem, parágrafo 4º. Sem prejuízo no disposto no artigo 197, a administração tributária poderá requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades públicos ou privados que, inclusive, por obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos. E o que diz o artigo 197? Ele obriga algumas entidades a prestarem as informações quando requisitadas, se eu estou falando de uma obrigação, pela autoridade fazendária. Diz lá, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, empresas de administração de bens, corretores, inventariantes simples. Toda essa turma aqui, quando tiver requisitada a informação pela administração tributária, ela precisa apresentar. Parágrafo 5º. Independentemente da requisição prevista no parágrafo 4º deste artigo, os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes colaborarão com a administração tributária, visando ao compartilhamento de bases de dados de natureza cadastral e patrimonial de seus administrados e supervisionados, ou seja, toda a administração pública é convocada a ajudar a Fazenda Pública na sua atividade fiscalizatória. E isso
independente mais de convênios entre os entes. Porque esse dever de colaboração, nos termos do artigo 199, dá uma olhada aí, que diz o seguinte: a Fazenda Pública da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. O parágrafo 5º ele visa simplificar, tornando desnecessária, né, a afirmação de convênio, havendo por ordem legal e diretamente a possibilidade de permuta de informações. A própria Lei Complementar 199 de 2023 já tinha simplificado essa questão e tornando letra morta a necessidade de convênio contida no artigo 199 do Código Tributário Nacional. Olha lá o que diz o artigo 2º. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão compartilhar dados fiscais e cadastrais, sempre que necessário para reduzir obrigações acessórias e aumentar a efetividade da fiscalização. Ou seja, precisa de convênio não, meu filho, basta a gente trocar uma ideia. Parágrafo único. É autorizada a solicitação devidamente motivada de autoridade administrativa ou de órgão público para confirmação de informação prestada por beneficiário, inclusive de pessoa relacionada de ação ou de programa que acarrete despesa pública. É isso que traz a norma, mas para nós aqui no momento é isso aqui que interessa. Portanto, desde a Lei Complementar 199 de 2023 e agora muito claro no CTN, nos termos do parágrafo 5º, não há mais a necessidade de firmação de convênio para fins de permuta de informações entre as fazendas públicas no intuito de fiscalizar e arrecadar os tributos devidos, que é um exemplo, excelente declaração de imposto de renda. Digamos que uma municipalidade tenha dúvida acerca da propriedade. Onde é que ela vai? Solicitar informação à União para verificar se consta aquele imóvel na declaração de bens e rendas do cidadão. Constrição obliga para o pagamento de tributos, as chamadas sanções políticas. Segundo tanto o STJ como o STF, é vedado que haja constrição indireta ou oblíqua, ou seja, sanção política, como a apreensão de mercadoria que está em trânsito, fechamento do estabelecimento, proibição do exercício normal da atividade comercial para fins de cobrança de tributo devido, como o caso, por exemplo, só autorizo a abertura de uma filial da matriz se você pagar os tributos devidos pela a matriz. Eu acho que eu já tinha adiantado para vocês que existe uma situação que essa sanção oblíqua, ela é aceita, que é no que diz respeito ao imposto de importação, a possibilidade de apreensão de mercadorias. E por quê? Porque se não for feito dessa forma, não tem como o Estado depois reaver o imposto de importação, uma vez havendo desembaraço aduaneiro ingressado dentro da República Federativa do Brasil, como é que a União vai atrás desse imposto de importação? Então, é muito mais fácil reter ali a mercadoria. E segundo a jurisprudência do STJ e do STF, aqui está tudo bem. Qual é a questão do momento aqui, que eu acabei de falar? Qual é a questão do momento? A OAB. Gente, a OAB está cortadinho aqui, mas o que interessa está do outro lado. A OAB virou, a anuidade da OAB virou um caso para o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu tomar uma água aqui. Uma coisa tão simples, meu Deus, Ao meu ver, muito simples. Porque, veja, se anda como pato,
se nada como pato, se voa como pato, se tem um bico de pato. O que é, minha gente? Pato. Mas aí você vai dizer que é o quê? Um pássaro sui generis. E vejam só, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à anuidade, e por isso que isso vai voltar, né, para o Supremo Tribunal Federal bater esse papo de novo lá, turminha. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal reconheceu uns tempos atrás a natureza sui generis da anuidade que deve ser vertida à Ordem dos Advogados do Brasil, as seccionais. Não é isso? É isso. E por quê? Em face da função exercida pelo advogado, tida constitucionalmente como uma função essencial à justiça. E é isso. Então, a OAB não seria, né, não estaria sujeita à cobrança da OAB, não estaria sujeita à cobrança por meio da LEF, porque não se trataria de uma espécie tributária, mas de uma cobrança sui generis. Aquilo que a gente não consegue, né, tem essa impressão, às vezes, dizer o que é, ou não quer dizer o que de fato é, a gente diz que é sui generis. Mas aí o que aconteceu? Algumas seccionais, no intuito, né, e não se sujeita à cobrança pela LEF, mas sim pelas normas do Código de Processo Civil. Mas aí, o que aconteceu? Algumas seccionais começaram a cobrar o tributo de forma oblíqua, né? Aplicando uma sanção de interdição do exercício profissional enquanto indébito com a OAB. E olha o que o Supremo Tribunal Federal falou neste caso aqui. Olha só que o que interessa está aqui. Repercussão extraordinária, repercussão geral, direito tributário e administrativo, Conselho de Fiscalização Profissional, Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ler para a gente ter certeza que é isso mesmo, né? Sanção, suspensão, interdito do exercício profissional, infração disciplinar, anuidade ou contribuição anual, natureza jurídica de tributo, contribuição de interesse, categoria profissional, sanção política em matéria tributária. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do artigo 149 da Constituição, precedentes, mandado de segurança 21 de 797, né, isso ADI 4697, da minha relatoria. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno da atividade econômica profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária. E por que o Supremo entende que não cabe esse tipo de cobrança indireta? Porque já existe um procedimento facilitado lá na LEF para a cobrança do tributo. Pois bem, 3. Não é dado a Conselho de Fiscalização Profissional perpetrar, sanção de interdito profissional por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação, frente à infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Fixação da tese de julgamento geral para efeitos de repercussão geral, ministro Edson Fachin, recurso extraordinário 647.885, segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária, mais oxente. E é tributo. Vejam, esse julgado, tá? Ele é posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. E é tributo? Pois bem, o que vocês precisam saber é que não pode a OAB, tá?
interditar a atividade profissional do advogado para fins de fazê-lo cumprir a obrigação de pagar aquilo que ele deve à OAB. Quem a princípio era tributo, depois não é tributo, e agora vamos ver no que vai dar esse pato aí. E quem pagará o pato?